Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa escola bíblica. Meu nome é Rafael e eu tenho o privilégio de ser o professor de vocês sobre o livro dos Evangelhos e o livro de Atos. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de falar para vocês sobre o que esse livro representa na minha vida. Esse livro aqui é fascinante. A Bíblia é um livro que é, na verdade, a base de toda a sociedade. De maneira que, ainda que você não creia nesse livro como sendo um livro inspirado por Deus, certamente você precisa respeitá-lo, porque ele representa o fundamento da nossa sociedade. Se você trabalha numa multinacional, você sabe o valor que o inglês tem para desempenhar bem a sua função, no mínimo, né? Talvez outras línguas. E se você trabalha com programação, você sabe o valor da linguagem, do Python ou outras ali, para você desempenhar bem a sua função. Esse livro contém a linguagem na qual a sociedade foi programada, de maneira que se você quiser sucesso no que você for fazer, você precisa dominar essa linguagem aqui. Quando eu era criança, o meu pai, ele me deu um presente. E ele escreveu uma dedicatória nesse presente e meu pai tinha uma letra um pouquinho garranchada demais. E eu não vou lembrar exatamente o que ele escreveu. Mas toda vez que eu abria aquele presente, o livro que ele me deu, eu bati o olho na primeira frase, de maneira que ela sempre me marcou. E ela dizia o seguinte: esse é o maior presente que um pai pode dar para o seu filho. E eu vou ser sincero com vocês, eu até duvidei disso. Parecia aquelas frases de pai crente que queria fazer uma média com o filho, uma média espiritual, porque o presente em questão era uma Bíblia. E não era daquelas Bíblias ilustradas, infantis, coloridas, não. Era uma Bíblia pequenininha, com a letra miúda, que você tinha que forçar bastante o olho para conseguir ler, com uma linguagem de 1800 e Guaraná de rolha, e aquele livro sem nenhum atrativo, capa preta, sem nenhuma ilustração, letras miúdas. Poxa, eu era uma criança. E eu duvidei daquela frase do meu pai. Talvez uma bicicleta fosse um presente melhor. Talvez um videogame fosse um presente melhor. Mas hoje, com mais maturidade, eu consigo perceber que meu pai tinha toda a razão no que ele estava dizendo. Aquele, de fato, é o maior e melhor presente que um pai pode dar para o seu filho. Porque esse livro, a Bíblia, foi o livro que fez o meu mundo. Porque a Bíblia, ela é um livro fascinante. E muitas vezes nós perdemos a percepção do quanto se trata de um livro poderoso quando falamos simplesmente que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus se tornou um sinônimo para aquele livro de capa preta, que às vezes fica só debaixo do braço e que não serve para mais nada. Alguns ainda colocam aberto num salmo em casa para poder proteger como um talismã. Mas fora isso, a palavra de Deus ou aquele livro de capa preta não faz qualquer diferença na minha vida. Mas preste atenção nesse sinônimo da Bíblia, a palavra de Deus. Nós aprendemos por meio da própria Bíblia de que foi por meio da sua palavra que Deus fez o mundo, que Ele criou o universo, os planetas, os átomos, as moléculas, ajuntou tudo em seres vivos. Deus fez tudo pelo poder da sua palavra. Tudo que existe no universo foi feito pela palavra de Deus. E em João capítulo 1, versículo 1, nós nos deparamos com a afirmação fantástica de que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era o próprio Deus. A palavra que exprime ação, Verbo, ele se fez carne e habitou no meio de nós e vimos a sua glória como a do Filho único do Pai. Ou seja, a Bíblia nos diz que Jesus é a encarnação da palavra de Deus. E não sei se isso faz algum sentido para você, mas imagina que todo esse poder que criou o universo, esse poder
que fez os átomos e as moléculas se agruparem, formando os seres vivos e todos os elementos que nós conhecemos. Imagine que esse grande poder se materializou em uma pessoa. Essa pessoa era Jesus, o Filho de Deus. E por isso que Jesus fez os milagres que fez. Por isso Jesus, ele conseguia ressuscitar mortos, curar enfermos, expulsar demônios, porque havia um poder inerente à sua natureza. Ele é a encarnação da palavra de Deus, a palavra poderosa, a palavra que criou o universo, a palavra que sustenta o universo. Jesus é essa encarnação, é a encarnação dessa palavra. Por isso, ele tinha um poder para fazer todas as coisas. Agora imagine você, que nós compreendêssemos esse poder que criou o universo, que nós conseguíssemos pegar esse poder que curou enfermos, que expulsou demônios, que acalmou a tempestade, esse poder que rege a natureza, esse poder capaz de ressuscitar mortos, e nós condensássemos esse poder num artefato mágico. Como seria esse artefato mágico? É exatamente o que esse livro se propõe a ser: a palavra de Deus. Então eu não sei se isso faz sentido para você, mas ao dizermos que esse livro é a palavra de Deus, nós estamos atribuindo a ele um poder grandioso, um poder maravilhoso. Não se trata de um livro comum, se trata de um livro que compreende em si todo esse poder que rege o universo, compreende em si o poder capaz de ressuscitar mortos, de curar enfermos, de expulsar demônios, de manipular a natureza. Esse poder que está contido nesse livro aqui. E se você perceber, de fato, esse livro tem algo de especial. Não existe qualquer outro livro na face da terra com o poder de transformar vidas. Eu nunca vi alguém falando o seguinte: eu era uma pessoa muito má, eu era um vilão, eu fazia atrocidades, eu maltratava as pessoas, eu roubava, eu matava, mas tudo mudou na minha vida depois que eu li Moby Dick, ou depois que eu li Harry Potter, ou depois que eu li qualquer outro livro que venha à sua cabeça. Nenhum livro, por mais divertido, instigante e fantástico que ele seja, ele não chega ao poder de transformar uma pessoa ruim numa pessoa boa. Mas o que não faltam são testemunhos de como esse livro aqui mudou a vida de pessoas. Pessoas que antes matavam, que antes roubavam, pessoas que antes faziam atrocidades e deixaram de fazer tudo isso, porque as suas vidas foram transformadas. Isso mostra que existe um poder tremendo nesse livro, que muitas vezes nós não nos atentamos para ele. Que não se trata de um livro de história, que não se trata de um compêndio da moralidade, não se trata simplesmente de um livro cheio de regras para você viver a vida. Esse livro aqui tem um poder para transformar vidas. A minha vida foi transformada por meio da leitura desse livro, e a vida de muitas pessoas que eu conheço tem sido transformadas. Pessoas da minha família, gente que não tinha qualquer vínculo com Deus, na verdade, que zombava de Deus, pessoas que eram ricas. Na minha família, tinha pessoas que pegavam o dinheiro e mostravam um maço de dinheiro e falavam: meu Deus, é isso aqui, não é esse Deus de vocês não. E que depois de lerem a Bíblia, tiveram uma transformação de vida tremenda. Essa pessoa em questão, que era o meu tio, que desdenhava de Deus, falava que o Deus dele era o dinheiro, eu pude contemplá-lo e ver ele ajoelhado na sala da sua casa, chorando, pedindo perdão a Deus por tudo que ele falou e por tudo que ele fez, e se comprometendo a ser uma pessoa diferente. Tudo porque esse livro mudou a vida dele. Então não podemos tratar esse livro como um livro comum, um livro de historinhas. Ele é um livro capaz de mudar vidas. Aliás, ele é uma obra de arte. Porque olha só, se você perceber, toda a grande obra de arte teve a mão de um autor apenas. Mona Lisa é uma obra de arte, mas foi Leonardo da Vinci que fez, e não um grupo de autores.
para você manter aquela unidade, para manter aquela sinergia, para você manter aquela mensagem clara, você precisa de uma pessoa só pintando aquela obra de arte ou produzindo aquela obra de arte do início ao fim. Agora a Bíblia é uma grande obra de arte e foi um livro escrito por muitas pessoas ao longo de tantos anos da história da humanidade. Um grupo de pessoas trabalhando no livro e mesmo assim ele mantém uma unidade, uma mensagem tão clara, tão objetiva que é digno de espanto. Como que um livro que permanece íntegro, permanece mantendo o seu propósito do início ao fim, foi escrito ao longo de tantos anos por tantos autores diferentes, é de fato digno de perplexidade. Esse livro não é um livro comum. Minha mãe, ela passou por um momento muito difícil, tanto ela quanto meu pai, nós quanto família de forma geral, passamos por um momento muito difícil, porque na minha infância, quando eu tinha aproximadamente 3 anos de idade, eu tive uma irmã, e ela foi diagnosticada aos 6 meses com meningite. E meningite do tipo C, aquele tipo que ou mata ou deixa aleijado, deixa com sequelas. Uma doença incurável, uma doença terrível, e que gerou uma angústia tremenda na minha família. Eu, com 3 anos de idade, ficava lá em casa com os meus parentes, orando pela minha irmã, orando pelos meus pais, que estavam no hospital de noite com a minha irmã. Mas ela estava numa situação tão crítica, que os médicos, eles desenganaram os meus pais, falaram, olha, não temos o que fazer. Pensa no outro filho, que no caso era eu, porque a sua filha, nós não temos mais o que fazer. E os meus pais muito angustiados, chorando muito, em especial a minha mãe. Um dos médicos, vendo o sufoco que ela estava passando, o drama que estava se desenrolando, cedeu uma Bíblia para ela ler, para ela se consolar. E a minha mãe abriu a Bíblia e caiu num texto onde dizia o seguinte, mãe, o que tu queres será feito, a tua filha está curada. A minha mãe, olhando aquilo, se encheu de esperança e foi correndo mostrar para o meu pai, olha só o que Deus está falando comigo. O meu pai um pouquinho descrente, um pouquinho incrédulo, talvez buscando compreender a Bíblia de uma forma mais racional, falando, não é bem assim, vamos olhar para o contexto, o que está acontecendo. E no contexto ali, era aquela história onde uma mãe, com uma filha que estava terrivelmente endemoniada, procurou Jesus para poder dar um jeito na sua filha, e ela era uma mulher cirofenícia, não era do povo de Israel, e Jesus virou para ela e falou, olha, eu não posso tirar dos cachorrinhos e dar para os, eu não posso tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. E aquela mulher, virando-se para Jesus, percebendo ali de fato a sua inferioridade, que ela não era digna de alguma coisa, mas clamando por misericórdia, ela disse, olha, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. E Jesus, ouvindo a declaração dela, ficou admirado, disse, mulher, grande é a tua fé, o que tu queres será feito, a tua filha está curada. Então meu pai buscou olhar o contexto ali que estava dizendo, para tentar não dar falsas esperanças para minha mãe. Mas Deus havia falado com ela através daquele livro, e ela tinha certeza disso. Um tempo depois, os médicos entraram ali na sala de espera, onde os meus pais estavam, e começaram a fazer uma série de questionamentos. Vem cá, sua filha levou algum tombo que ela tenha batido a cabeça? E os meus pais, não, de forma alguma. E eles perguntaram, mas tem alguma babá, alguém que fique com a bebê, que possa deixar ela cair e não falou para vocês? E os meus pais, não, existe uma moça que trabalha em casa, uma diarista, mas a minha mãe estava sempre em casa, se tivesse acontecido alguma coisa com a bebê, eles saberiam. Mas já preocupados, mas doutor, por que esse monte de perguntas? Aconteceu algo com a minha filha? E o doutor falou, olha, é que nós não estamos entendendo. Estamos fazendo todos os exames e não estamos encontrando mais nada na filha de vocês. E naquele momento, os meus pais entraram no quarto, olharam para minha irmã. Ela se levantou, olhou para um, para outro, sorriu, dormiu e daquele dia em diante não teve mais nada. Deus falou com a minha mãe através desse livro. E não porque havia todo um contexto histórico e tal, um livro no qual nós precisamos nos basear ali em critérios históricos, mas simplesmente porque é a palavra de Deus, é uma carta viva que Deus escreveu para mim e para você hoje. Por isso, eu quero incentivar você
a valorizar esse livro mais do que um livro comum como outro qualquer, ou mais do que um livro religioso, ou mais até do que um livro histórico, ou um compêndio de valores, princípios e moral, mas que você possa de fato considerar esse livro como a palavra viva de Deus, que tem o poder para transformar a minha e a sua vida, se você souber usar esse livro da devida forma. Uma outra questão que se levanta com relação ao estudo da Bíblia é justamente a sua confiabilidade. Mas esse livro foi escrito por homens. Esse livro não tem qualquer sinal de confiabilidade nele. É um livro como outro qualquer. Bom, se esses exemplos de milagres e tal que aconteceram através da Bíblia e transformação de vidas não foi suficiente para vocês, eu quero levá-los a pensar de uma forma mais racional, contando o exemplo do Josh McDowell. Josh McDowell, ele era um historiador, e ele conta o seu testemunho dizendo que ele era um historiador do tipo cético, daquele que não acreditava em Deus, não acreditava na Bíblia, e achava que crente era um bicho burro, que tinha 2 neurônios só, um estava perdido e o outro estava procurando, mas crente não tinha sinal de inteligência nenhuma. E Josh McDowell, ele foi desafiado por 2 colegas da faculdade de História, que apesar de serem crentes, eles respeitavam porque sabiam que eram pessoas instruídas e que eram inteligentes. E esses amigos desafiaram Josh a usar os critérios históricos que analisam a confiabilidade do documento para avaliar a Bíblia. Esses critérios históricos são evidências internas e externas que eles buscam para poder olhar um determinado texto bíblico. Então, por exemplo, encontramos a carta de Napoleão ao rei fulano de tal. E aí, os historiadores têm alguns critérios para avaliar se aquele documento realmente é digno de confiança. Se realmente foi Napoleão que escreveu, se realmente foi na época em que Napoleão escreveu, se realmente aquele conteúdo está coerente com os fatos históricos, enfim. Existe uma série de evidências internas e externas que eles buscam para avaliar um documento histórico e a sua fidedignidade. E esses amigos do Josh McDowell instigaram ele a avaliar a Bíblia usando esses critérios históricos. Só que não é para avaliar qualquer parte da Bíblia, não. Eles ainda desafiaram Josh a estudar uma parte da Bíblia chamada de profecias messiânicas. Eu não sei se você sabe exatamente o que são profecias messiânicas, mas são profecias que falavam a respeito da vinda de um Messias. Textos do Antigo Testamento que serviam como um sinal, como uma pista do que o Messias viveria, do que ele sofreria, do que ele faria quando ele viesse aqui na Terra. Ou seja, textos escritos muito antes do fato acontecer. E essas profecias, elas falam muito claramente a respeito da vida e do ministério de Jesus. Por exemplo, eu vou ler para vocês aqui o Salmo 22, um texto considerado uma profecia messiânica. O Salmo 22, ele começa dizendo o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? A gente já ouviu essa frase, essa expressão? Ela é muito ouvida em filmes, em seriados, em novelas, atribuída a Jesus, quando estava lá na cruz. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E muitos teólogos ficam conjecturando, pensando nas possibilidades, o que significava aquela frase, porque afinal de contas, Jesus estava trazendo sobre si os pecados de toda a humanidade. Então, Deus se separou dele, ou excluiu ele, por conta do pecado que ele estava carregando. E aí ele exclamou da situação de separação com essa frase: Deus meu, por que me desamparaste? Pode ser que isso seja verdade. Mas o que eu quero atentar para vocês é um fato de um costume dos judeus de nomear um texto, uma canção, uma poesia pela primeira frase ou primeira palavra que aparece naquela poesia, naquela canção ou naquele livro. Por exemplo, o livro de Gênesis, que nós conhecemos muito bem, que significa começo, em hebraico o nome é Bereshit.
Porque essa palavra em hebraico significa no princípio. E por que o nome do livro é Bereshit, ou no princípio? Porque é a primeira palavra, a primeira frase do livro de Gênesis. Ele começa no princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. Então eles têm o nome para designar um livro, uma canção, qualquer texto, pela primeira frase ou primeira palavra que aparece nessa escritura. Quando Jesus, ele estava lá na cruz e disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava fazendo uma referência ao Salmo 22, que começa exatamente com essa frase. Mas o que diz no Salmo 22 que justifica Jesus fazer uma referência a ele naquele momento da crucificação? Olha só, o Salmo 22, escrito por Davi, então começa com Deus meu, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me? Por que tão longe estás dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite não recebo alívio. Tu, porém, és santo, és rei, és o louvor de Israel. E aí o Salmo continua, e ele começa a colocar sua condição aqui para Deus. Eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Agora, olha que interessante, ele começa a descrever uma situação que é um retrato bem familiar para nós. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele quer bem. Ora, lembre-se que na crucificação foi exatamente o que fizeram com Jesus. Um dos ladrões da cruz, inclusive, disse isso. Se você é realmente filho de Deus, desce daí e livra todos nós. Perceba a associação clara desse texto com a crucificação. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe, desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno, és o meu Deus. E ele continua dizendo que os maus o rodeiam como touros e o cercam como leão voraz. E ele diz, como água me derramei. O meu coração se derreteu como cera, derreteu-se no meu íntimo. É interessante naquela cena onde o soldado espeta o lado de Jesus com uma lança, e o texto diz que sai de lá água e sangue, reflexo da forma como a crucificação mata as suas vítimas por asfixia, porque uma vez que ele está preso, com os braços estendidos, todos os líquidos do corpo vão se acumulando nas partes baixas. Então, quando o soldado furou o lado de Jesus, saiu essa água com sangue. E é interessante que o texto fala, mesmo que fosse de uma forma simbólica, que como água me derramei e o meu coração se derrete dentro de mim como cera. A minha língua gruda no céu da boca, deixaste-me no pó, à beira da morte. É interessante também frisar que essa linguagem, essa expressão que denota a sequidão, a sede, também foi ressaltada por Jesus quando ele disse na cruz, tenho sede. E aí o soldado romano foi lá e deu uma esponja embebida em vinagre para ele beber. Continuando o texto, um bando de homens maus me cercou, perfuram as minhas mãos e os meus pés. Mais uma vez, um retrato ali muito claro da crucificação, do momento da crucificação. Agora o mais interessante, olha só, posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Mais uma vez, talvez uma questão de uma figura de linguagem usada aqui pelo salmista, mas que se concretizou de uma forma objetiva. Pois na ocasião da crucificação, quando tiraram as vestes de Jesus, os soldados romanos resolveram não repartir, rasgar as vestes em pedacinhos entre eles, porque era uma veste cara. E por isso, eles decidiram tirar a sorte para ver quem ia ficar com a veste de Jesus. Então perceba que o Salmo 22 é um retrato exato da crucificação. Mas o mais interessante é que o Salmo 22 foi composto aproximadamente 1000 anos antes da crucificação acontecer. Como assim
1000 anos antes da crucificação acontecer. Isso é o que mostra que a Bíblia é um livro sobrenatural, não é um livro comum. Uma profecia escrita há 1000 anos e que se concretizou plenamente, tão claramente como você pode ver na pessoa de Jesus. Agora, interessante é que os estudiosos acreditam que existam em torno de 300 profecias messiânicas e suas enraizações, como por exemplo que o Messias nasceria na cidade de Belém, que o Messias nasceria de uma virgem, que o Messias ele andaria numa jumentinha quando entrasse em Jerusalém. Enfim, existem uma série de profecias, em torno de 300, e todas elas se cumpriram na pessoa de Jesus, de uma forma muito fiel e de uma forma a causar espanto a qualquer crítico da Bíblia. Aliás, o Josh McDowell foi incentivado pelos seus amigos a avaliar exatamente esse tipo de literatura, as profecias messiânicas. E quando ele foi avaliar essas profecias, ele se deparou com uma questão lógica e racional, na qual ele não tinha para onde correr. Josh McDowell, ele fez um cálculo de probabilidade. Ele chegou a um número que, para não dizer que é 0, vamos imaginar que aqui no DF, nesse quadradinho do Brasil, esteja com pilhas de moeda de R$1 até a altura dos joelhos. Imagina aonde você consegue alcançar os seus olhos, existem pilhas e pilhas de moedas de R$1 na altura dos joelhos. E todas essas moedas podem ser suas. Se você conseguir encontrar dentre esse monte de moedas, uma e apenas uma que tem uma marquinha especial. Quais são as chances de você, na primeira tentativa, encontrar justamente essa moedinha marcada no meio de tantas outras? Um número absurdo, né? Muito próximo de 0. 0,000 alguma coisa. Enfim, é esse mesmo número comparativo aqui que Josh McDowell se deparou com as probabilidades de uma pessoa só cumprir todas as profecias messiânicas da forma como Jesus cumpriu. Quando olhou para isso, Josh McDowell sentiu o impacto de uma realidade na qual ele não poderia negligenciar. E ele conta muito sobre isso na sua obra, Verdades que Exigem um Veredicto, e mais verdades que exigem um veredicto. Ou talvez na sua obra, Mais que um Carpinteiro. E Josh McDowell também teve um trabalho fantástico em escrever os comentários da Bíblia, versão A Rocha, aquela Bíblia Rocha. Ele tem os comentários apologéticos, que foi o Josh McDowell que escreveu, porque esse cara, ele não conseguiu ficar indiferente a toda essa questão. Josh McDowell, ele se tornou um dos maiores apologetas, um dos maiores defensores da Bíblia. Não porque ele teve uma experiência sobrenatural ou espiritual, mas porque a sua razão levou a considerar esse livro como sendo um livro fora do comum. E é isso que eu quero incentivar você. Ainda que você tenha certas incertezas ou certas dúvidas sobre esse livro, eu quero mostrar para você que esse livro, ele é fora do comum. Esse livro é extraordinário. E ao longo dessa disciplina, eu quero mostrar para você como que esse livro tem o poder de transformar as nossas vidas, de mudar a nossa história. Mas antes de começarmos, eu quero fazer um breve resumo desse livro aqui, da Bíblia. Poxa, mas como é que você vai conseguir resumir o livro inteiro em pouco tempo de aula? É exatamente o que eu vou tentar. Então, olha o desafio aí. Me ajudem depois, coloquem nos comentários do vídeo se eu consegui ou não consegui, se foi satisfatório ou não. Mas vamos para lá então. Resumindo a Bíblia. Existe na criação 3 patamares ou 3 categorias de seres humanos. O primeiro patamar é o patamar de criatura. O que é uma criatura? É tudo que foi criado por Deus. Os seres humanos foram criados por Deus, os animais foram criados por Deus, as plantas foram criadas por Deus. Então, tudo que foi criado está nesse patamar.
Então você deve concordar comigo que não há nada de especial ser membro desse patamar. Se você nasceu, você foi criado e você já está nesse patamar, ok? Não há nada de extraordinário nesse patamar. Porém, existe ainda um patamar mais elevado, que é o patamar de povo de Deus. As criaturas são meras criaturas, mas ser povo de Deus diz respeito a você ter uma identidade, uma nacionalidade, ou você contar com uma proteção divina do início ao fim da sua caminhada. Ser povo de Deus é muito maior do que ser criatura. O povo de Deus conta com uma proteção divina, conta com um amparo divino. E na antiguidade era muito necessário isso aqui, porque eles viviam em torno de guerras e rumores de guerras o tempo todo. Eles precisavam garantir que de alguma forma o clima colaborasse para que a plantação tivesse os seus frutos no momento correto e eles não morressem de fome. Então, para a antiguidade, era extremamente necessário pertencer a um grupo que fosse protegido por um Deus. Mas como que criaturas podem se tornar povo de Deus? Esse é exatamente o tema do Antigo Testamento. A Bíblia é dividida entre Antigo e Novo Testamento, ou Antiga e Nova Aliança. Testamento ou aliança são acordos de proteção, acordos de convivência. Quando um reino fazia aliança com outro, era um acordo de proteção. Então, se um reino que tivesse aliançado com outro sofresse algum ataque, esse reino que tinha aliança precisava ajudá-lo para protegê-lo. É isso que uma aliança faz. A aliança no casamento. O homem e uma mulher que não são da mesma família fazem um tratado, um acordo de que a partir de então eles serão parte da mesma família e que eles terão essa obrigação de cuidar um do outro. Tem até aquela cerimônia das alianças, onde um fala para o outro: eu te recebo como minha esposa, como meu marido, e prometo amá-lo, respeitá-lo, na saúde, na tristeza, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. Bom, se as pessoas honram essa aliança ou não é outra história. A questão é que a aliança implica nesse acordo de proteção, de unidade. Por isso, criaturas que fizeram aliança com Deus, se tornaram povo de Deus, era algo formidável. Agora, esse conjunto de regras e de leis que mostravam como Deus queria ser adorado, não se trata de uma postura meio mimada de um Deus que queria ser adorado da forma como ele quer. Na verdade, essas leis ou esses acordos que Deus colocou nessa aliança, porque falou assim: olha, tudo bem, vocês querem ser o meu povo, vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus, mas vocês precisam adorar da forma como eu quero ser adorado. Agora, não é uma postura mimada de Deus. Na verdade, os povos antigos, eles tinham uma concepção de que se eles moravam numa região, numa terra, eles precisavam adorar o Deus daquela terra. Precisavam agradar o Deus daquela terra para garantir a chuva, para garantir o sol, tudo no tempo adequado, para garantir a colheita e não morrerem de fome. Também eles contavam com essa proteção divina para livrá-los das guerras. Na concepção deles, quando dois povos brigavam aqui na terra, os seus deuses estavam brigando na região celestial. E o povo que vencesse era porque o seu Deus foi mais forte e o venceu. Então, quando Deus fez uma aliança, o Deus verdadeiro, o único e verdadeiro, fez uma aliança com o povo, com criaturas para serem seu povo, ele precisou estabelecer os critérios do qual ele queria ser adorado, para não criar confusões, porque naquela época eles tinham concepções bizarras de como agradar a divindade. A divindade sempre tinha um quê muito humano. Então as paixões humanas, a raiva humana, a ira humana, era atribuído também aos deuses. Os deuses, eles só eram diferentes em poder, soberania e autoridade do que os homens, mas igualmente decaídos em termos da moralidade.
E por isso, eles tinham as formas mais bizarras e atrozes de adorar essa deidade. Por exemplo, na antiguidade, por exemplo, havia o deus Moloque. O deus Moloque tinha uma barriga vazada, sua estátua grande de ferro com a barriga vazada, e os seus adoradores colocavam lenha ali naquela estátua para esquentá-la. Então uma estátua enorme de ferro ficava quente como uma chapa. E os adoradores do deus Moloque, aqueles que habitavam aquela terra em que o deus Moloque era dono, aqueles que queriam agradar o deus Moloque para garantir a colheita no tempo certo, garantir proteção contra a invasão e contra as guerras, precisavam dar uma bagatela para ele. Nada mais, nada menos do que o sacrifício do seu filho mais velho. Então ele chegava lá, pegava o seu filho mais velho e colocava naquela estátua quente para a criança derreter. E os pais se tornavam adoradores do deus Moloque, comprometidos à adoração por meio desse gesto sacrificial tão atroz. E essa é só uma das atrocidades que eles faziam naquela época. Por isso, nos acordos de testamento, de aliança que Deus fez com o seu povo, ele precisou deixar bem claro qual era a forma na qual ele queria ser adorado. Eu não quero que vocês entreguem os seus filhos para mim em sacrifício. Ele até fez isso com Abraão para saber se Abraão realmente estava decidido a seguir a Deus. Mas antes que Abraão sacrificasse Isaque, Deus segurou a mão de Abraão, porque ele não queria esse tipo de sacrifício. Então você vê no Antigo Testamento, Deus separando para si um povo, Deus separando para si pessoas que contarão com ele na sua proteção e na forma correta de adoração, de não se misturar com os povos da terra ou aquelas pessoas ao redor. Esse então é o tema do Antigo Testamento. Como que eu posso passar da condição de criatura a povo de Deus? Basta seguir o acordo que Deus estipulou. Basta ser um adorador do Deus divino. Abandonar aquelas práticas pagãs, abandonar aquelas práticas atrozes e adorar a Deus da forma como ele quer ser adorado. Então, você se tornará parte do povo de Deus. Mas existe uma categoria ainda mais superior, que é a categoria de filho de Deus. Então você já deve ter ouvido aquela expressão de que todo mundo é filho de Deus. Errado. Nem todo mundo é filho de Deus, todo mundo é criatura. Se tornar filho de Deus é um processo. E como que eu faço para me tornar filho de Deus? Esse é exatamente o tema do Novo Testamento. O Novo Testamento então vai dizer como você pode se tornar filho de Deus. E se ser povo de Deus já era bom, ser filho é melhor ainda. Porque você tem intimidade. Se você tinha a condição de proteção divina aqui muito mais. Imagina na casa dos seus pais. Você tem a liberdade para abrir a geladeira na hora que você quiser. Ainda que você seja barbado, já seja mais velho, já tenha sua família. Toda vez que você visita a casa dos seus pais, você tem a liberdade para abrir a geladeira e se servir o que tem ali. Porque são seus pais. Se fosse na casa de qualquer outra pessoa, ainda que fosse seu amigo, seria considerado falta de educação você abrir a geladeira. Mas na casa dos seus pais, você tem essa liberdade. Ser filho de Deus é como se houvesse uma geladeira repleta de bênçãos espirituais para você. E você, na condição de filho, é livre para abrir essa geladeira e se servir as bênçãos que você quiser. Por isso, ser filho de Deus é maravilhoso. Você é filho do Criador dos céus e da terra. Você não corre risco de passar fome ou passar necessidade, porque o seu pai é dono da prata e do ouro. Obviamente, como um pai amoroso e não negligente, ele não vai dar o que você quer a hora que você quer. Como um pai amoroso e cuidadoso, ele vai dar o que você precisa para se desenvolver. Agora, uma coisa interessante, que foi tema de grande discussão no início da era da igreja, e que inclusive será tema dos nossos estudos aqui. Se isso aqui é uma escada, para chegar à condição de filho, eu preciso passar degrau por degrau. Seria o mais óbvio. E de fato, os primeiros a se tornarem filhos de Deus, que foram
aqueles que eram parte do povo de Deus, eles olhavam para aquelas criaturas, os chamados gentios, e falavam: vocês querem ser filhos de Deus? Então antes vocês precisam passar para a categoria de povo, para depois tornarem filhos. Ou seja, precisam guardar os mandamentos, precisam abster-se de carne de porco, porque Deus não permitia que seu povo comesse carne de porco. Vocês precisam praticar a circuncisão, porque essa é a marca de que você se tornou povo de Deus. Vocês precisam guardar o sábado, porque isso é exigido por Deus para o seu povo. Vocês precisam guardar tudo para se tornar povo. E assim então, vocês se tornarão filhos de Deus. Só que o Novo Testamento teve um marco formidável. O Antigo Testamento falava como que você de criatura se torna povo por meio da obediência às leis. Agora, o Novo Testamento, ele fala como você pode se tornar filho de Deus por meio de um processo chamado graça. Ou seja, um favor no qual você não merece. Algo pelo qual você não pode pagar e jamais seria capaz de pagar. E o apóstolo Paulo, principalmente, escreveu muitas cartas no Novo Testamento, mostrando que as criaturas não precisam subir essa escada, pois existe um elevador chamado graça. E esse elevador, ele pode conduzir criaturas à categoria de filho de Deus. Esse elevador é o único capaz de conduzir aqueles que já são povo de Deus à categoria de filho de Deus. Por isso é dito que é pela graça que vocês são salvos, que vocês chegam a essa condição de filho de Deus. Não é por obras, para que você não se glorie e chegue lá e diga: eu estou aqui porque eu sou capaz, porque eu mereci. Não, porque ninguém merece. É pela graça e somente pela graça que você chega à condição de filho de Deus. Agora o interessante é você perceber que tanto o Antigo Testamento, que tinha um foco em mostrar como Deus trabalhou para se ligar a um povo, e o Novo Testamento, que mostra como Deus trabalhou para criar uma família e fazer de nós filhos seus, toda essa história, ela tem um marco central e importantíssimo, que é o ano zero. E esse ano zero simbolicamente, porque há algumas discussões se de fato Jesus nasceu no ano zero ou não. Mas o interessante é que toda a história do Antigo Testamento aponta para esse momento da história. E as cartas do Novo Testamento e o conteúdo do Novo Testamento, ele aponta para esse momento da história. Esse momento é o momento chamado de plenitude dos tempos. E o registro que nós temos desse momento e o seu desdobramento é chamado de Evangelhos e Atos. E esse será o nosso tema de estudo ao longo dessas aulas. Mas, antes de começarmos o estudo dos Evangelhos, os estudos dessa plenitude dos tempos, é importante que você saiba que houve um período nessa história aqui importantíssimo para a chegada do Messias. Só que esse período da história, ele não está registrado na Bíblia. Quando você termina o último profeta, Malaquias, e você começa a ler o primeiro evangelho que está ali em ordem, que seria o evangelho de Mateus, há um lapso de tempo. E esse tempo durou 400 anos. Algumas Bíblias, talvez as mais antigas, tem 4 páginas em branco entre o Antigo e o Novo Testamento, que fazem alusão a esses 400 anos de silêncio profético, ou seja, 400 anos onde não houve um registro inspirado por Deus do que aconteceu naquela história, na história do povo de Deus. Houve esse período de silêncio profético, onde nenhum profeta canônico, ou seja, um profeta que registrava os acontecimentos, ele se levantou para registrar a história. Por isso, entre Malaquias e entre Mateus, existe esse lapso de 400 anos de história. Contando que o Brasil tem um pouco mais de 500 anos,
talvez você tenha uma ideia do quanto 400 anos faz diferença para moldar os costumes e as ações e os pensamentos de um povo. E é exatamente isso que nós aprenderemos na nossa próxima aula. O período chamado de interbíblico ou intertestamentário. O período entre os dois testamentos, o Antigo e o Novo. Qual foi a preparação histórica, geográfica, política, social que o povo sofreu para a chegada do Messias, que foi tão importante para a chegada do Messias? Então, esse será o tema da nossa próxima aula. Espero vocês. Até lá, pessoal!